Palavras diárias de Deus. Toda pessoa que tomou a decisão pode servir a Deus, mas deve ser que somente aquelas que dão todo o cuidado à vontade de Deus e compreendem a vontade de Deus estão qualificadas e autorizadas a servir a Deus. Nas experiências de vocês, pode-se ver que muitas pessoas creem que servir a Deus significa divulgar fervorosamente o Evangelho por Deus, pegar a estrada por Deus, gastar e sacrificar por Deus e assim por diante. Até pessoas mais religiosas creem que servir a Deus implica correr por toda parte com uma Bíblia nas mãos, divulgando o Evangelho do Reino do Céu e salvando pessoas ao fazer com que se arrependam e confessem. Há muitas autoridades religiosas que pensam que servir a Deus é pregar em capelas depois de estudar no seminário e ensinar pessoas lendo capítulos da Bíblia. Muitos irmãos e irmãs creem que servir a Deus significa jamais se casar nem constituir uma família e dedicar todo o seu ser a Deus. Há também, em regiões empobrecidas, pessoas que creem que servir a Deus significa curar os doentes e expulsar demônios, ou orar pelos irmãos ou servi-los. Entre vocês, há muitos que creem que servir a Deus significa comer e beber as palavras dele e orar a ele todos os dias, e visitar igrejas em todo lugar. Também há pessoas que dizem que viver a vida da igreja é servir a Deus. Contudo, poucos sabem o que significa de fato servir a Deus. Embora haja tantos que servem a Deus quanto estrelas no céu, o número dos que podem servir diretamente e são capazes de servir à vontade de Deus é ínfimo, insignificantemente pequeno. Por que digo isto? Digo isto porque vocês não compreendem a substância da frase serviço a Deus e compreendem tão pouco de como se serve à vontade de Deus. Hoje estamos compartilhando principalmente sobre como servir de acordo com a vontade de Deus, como servir de modo a satisfazer a vontade de Deus. Se desejam servir à vontade de Deus, devem entender primeiro qual o tipo de pessoa que é amada por Deus, de que tipo de pessoa ele abomina, qual o tipo de pessoa que ele aperfeiçoa e qual o tipo de pessoa que é qualificada para servir a Deus. Isto é o mínimo com o que devem se equipar. Além disso, vocês devem conhecer os objetivos da obra de Deus e o que ele fará aqui e agora. Depois de compreenderem isso e através da orientação das palavras de Deus, vocês entrarão pela primeira vez e receberão a primeira comissão de Deus. Quando realmente experimentarem com base nas palavras de Deus e realmente conhecerem sua obra, vocês estarão qualificados para servir a Deus. E é quando vocês o servem que Deus ilumina seus olhos espirituais e lhes permite uma maior compreensão de seu trabalho e vê-lo mais claramente. Quando você entrar nessa realidade, suas experiências serão mais profundas e reais, e aqueles de vocês que tiverem tido tais experiências serão capazes de andar entre as igrejas e prover para seus irmãos e irmãs, cada um recorrendo à força do outro para compensar suas deficiências e adquirindo um conhecimento mais rico nos seus espíritos. Somente depois de alcançar esse efeito, vocês poderão servir à vontade de Deus e ser aperfeiçoados por Ele no andamento de seu serviço. Aqueles que servem a Deus devem ser os íntimos dele, devem ser amados por Ele e capazes de ter lealdade absoluta a Ele. Quer você haja por trás das pessoas ou diante delas, você é capaz de ganhar a alegria de Deus ante Deus, é capaz de se manter firme perante Ele e,
Independentemente de como outras pessoas o tratem, você segue sempre pelo seu próprio caminho e dá todo o cuidado ao encargo de Deus. Só quem é assim é íntimo de Deus. Os íntimos de Deus são capazes de servir a Ele diretamente, porque eles receberam a grande comissão de Deus e o seu encargo. Eles são capazes de tomar o coração de Deus como se fosse deles e o encargo de Deus como se fosse deles, sem levar em consideração se ganham ou perdem perspectiva. Mesmo quando não tiverem perspectiva alguma e nada forem ganhar, eles sempre acreditarão em Deus de todo o coração. Por isso, esse tipo de pessoa é um íntimo de Deus. Os íntimos de Deus são também seus confidentes. Apenas os confidentes de Deus poderiam compartilhar sua inquietação e seus anseios e, ainda que a carne deles esteja dolorida e fraca, eles conseguem suportar a dor e renunciar aos que amam para satisfazer a Deus. Deus dá mais encargos a tais pessoas, e o que Ele há de fazer expressa-se através delas. Portanto, essas pessoas são amadas por Deus. São servas de Deus que são segundo o seu coração, e somente pessoas assim podem dominar junto com Ele. Vocês reinarão junto com Deus precisamente quando tiverem se tornado verdadeiros íntimos de Deus.